Olá pessoal, muito bem-vindos. Vamos lá, quarto bloco da nossa nona videoaula do semestre. Agradeço demais aí a companhia de vocês. Assunto esse que vai ser cobrado só na AV2 a partir de agora, AV2, tá bom? Até a aula passada vai cair ainda na nossa AV1, que vai estar acontecendo por esses tempos. E aí, meus amigos, vamos lá. Aspectos gerais, agora eu estou falando, controle difuso incidental. É importante eu chamar de difuso incidental, porque difuso é aquela classificação que permite a qualquer órgão do judiciário, claro, órgão com capacidade judicante, e incidental, por lembrar a vocês que não é o grande objetivo se proteger a Constituição, se protege a Constituição indiretamente para proteger direitos subjetivos. Então, um controle difuso concreto e não abstrato. Também podia ser chamado difuso concreto, ok? E aí, meus amigos? Lembrem que pode existir, inclusive a gente vai falar da cláusula de reserva do plenário muito em breve, pode existir um controle difuso com condão abstrato. Vamos lá, para frente. Primeira coisa do controle difuso incidental, seus aspectos gerais. Primeiro, a competência. Quem tem competência para julgar o controle difuso incidental, professor? Qualquer juiz ou tribunal dentro da sua esfera de competência. Então, se é um juiz do trabalho, ok, ele julgando ali situações relativas à sua competência de juiz do trabalho, ele poderá afastar a aplicabilidade de determinada norma, tá bom? Professor, e se ele é juiz eleitoral? Mesma coisa, dentro da justiça eleitoral, ele vai lá. Professor, e se ele é, na verdade, um juiz comum? Ok, dentro daquela, sei lá, determinada norma sobre o direito da criança e da adolescência. Não é reservada a nenhuma justiça especializada, nem a justiça federal. Fica ali na justiça comum mesmo. Então, diante de seu julgamento, se ele entende que tem uma norma nova, ou mesmo uma norma antiga, cuja aquela interpretação ofende a Constituição, o juiz também aqui da primeira instância, ou do Tribunal Recursal, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do STF. Professor, STF pode fazer controle difuso, mas não já faz o abstrato? Pode, pessoal. Tanto de maneira direta como também recursal. Pode sim. O que é que acontece? A gente tem visto tanto ali em decisões de inconstitucionalidade dentro do HC. É um controle difuso. Tá bom? E aí, professor? Desde que, olha, não haja decisão do STF com efeito vinculante. Então, se já foi decidido no ADC, olha, a norma é constitucional. Ou no ADI também, o STF vai lá e diz, olha, a norma é constitucional, continue aplicando. Aí o STF acabou de julgar, não teve mudanças circunstanciais, não teve mudança de fato, a sociedade não evoluiu, e aí o juiz aqui de primeira instância vai lá e diz, olha, eu não vou aplicar essa lei porque eu acho que é inconstitucional. Não, meus amigos, ele está vinculado à decisão do STF, como a gente viu no finalzinho ali dos blocos passados, com a chamada eficácia erga omnes e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, tá bom? E aí, além do mais, não se trata de uma declaração de inconstitucionalidade. Via de regra, eu não vou obrigatoriamente declarar a nulidade daquela norma, mas eu vou afastar a aplicação daquela norma no caso concreto. Tá bom? Então, é um reconhecimento da inconstitucionalidade na inaplicação ou na inaplicabilidade do ato normativo naquele caso. Daí eu estou falando para vocês de controle incidental. Além disso, pessoal, qual é a finalidade, professor? Lembre que o controle difuso tem origem ali no caso Marbury versus Madison, só a título de detalhe para vocês. Proteção de direitos subjetivos. Eu estou diante de um processo com partes, é autor e réu. Então vamos lá, o autor está fazendo uma cobrança com base em determinada norma, aí, sei lá, ó, ele está colocando o juros numa base X, ok. Aí o réu vai lá e diz, cobrado, olha doutor, não aplica isso não, porque esse juros é abusivo, ofende a nossa Constituição. Estou dando um exemplo, normalmente o juros seria ali questão de legalidade. Olha, ofende o Código de Defesa do Consumidor, olha, ok. É uma cláusula contratual, um ato normativo entre as partes que não poderá ser aplicado, só a título de exemplo. Mas pode ser da Constituição também? Pode. Então, vamos supor que a gente está em determinado processo e
se vincula lá, olha, a mulher tem a prioridade de ficar com o filho, aí só com base disso, no caso, na ação de divórcio. Acho que eu não lembro bem qual é o dispositivo, mas está lá na Constituição. E aí, professor? E aí, de repente, a gente tem uma circunstância de fato em que tudo mostra que naquele caso era melhor a criança ficar com o genitor, o pai, e não com a mãe. E aí o juiz vai lá e tenta... Não, olha, a Constituição... Não, doutor, essa lei aqui, na verdade, acho que é um dispositivo do ECA. Olha, doutor, isso aqui ofende a Constituição no que tange à igualdade, todos são iguais perante a lei, sem distinção de gênero. Olha, está ofendendo a Constituição. Nesse caso concreto aqui, a gente tem que olhar muito mais, inclusive, os dispositivos que tratam sobre a proteção da criança e da adolescência na própria Constituição e no ECA, do que necessariamente uma obrigatoriedade de ficar com a genitora, tá bom? Só a título de exemplo. E aí, professor, o controle de constitucionalidade se dá, então, de forma incidental. O que a parte quer não é defender a Constituição. A parte não está dando onde eu sou defensor da... Não, eu quero meus direitos e para isso eu tenho que reconhecer que isso aqui seja inconstitucional. Além do mais, o órgão jurisdicional poderá, mesmo de ofício... Olha aqui, professor. Professor, a gente trabalhou isso lá no direito constitucional. Quando o juiz afasta de ofício, a gente está voltando ali para perto de um... poder judiciário, inquisitorial. Pessoal, vamos lá. Mas se no caso concreto a gente tem uma gritante violação de um direito constitucional, eu não estou falando aqui em prejudicar ou defender o acusado do direito penal. Eu estou aqui falando em se defender direitos e interesses perante a própria Constituição. Então, pelo menos até hoje, o STF ainda reconhece um caso emblemático, foi esse agravo que eu estou mostrando para você, o agravo de instrumento na ação 666.523, o STF decidiu que pode sim se reconhecer a nulidade de ofício no controle difuso, tá bom? Além disso, professor, legitimidade ativa e passiva. Qualquer pessoa pode arguir a inconstitucionalidade dentro do processo difuso. Lembrem, qualquer pessoa tem direito a acessar a justiça. E o Poder Judiciário não poderá deixar de decidir nos casos de ameaça de lesão ou lesão a direito. Então, nesse sentido, qualquer pessoa pode pedir. E aí, professor? E a legitimidade pessoal? Qualquer pessoa que supostamente tem um dever subjetivo também poderá figurar no polo passivo. Então, eu estou num caso de direito subjetivo. É fulano contra ciclano. É A contra B. Desde que eu tenha um vínculo ali, via de regra, qualquer pessoa pode processar e qualquer pessoa pode ser processada. E nesse processo, qualquer que seja ele, eu posso discutir uma inconstitucionalidade via controle incidental. Além disso, pessoal, qual é o parâmetro? Beleza, qualquer norma da Constituição de 88, exceto o preâmbulo e o ADCT, que já tem exaurido sua eficácia. Por quê, professor? Porque não gozam mais de efeito normativo, tá bom? O ADCT não goza mais e o preâmbulo nunca gozou. Além do mais, tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com um rito de emenda constitucional. Pessoal, eu deixo destacado aqui para vocês que muita gente ainda esquece que esses tratados, apesar de não serem incorporados ao texto constitucional, são Constituição. É o Brasil abdicando daquele conceito formal de Constituição, é constitucional só e somente o que está no texto constitucional, para ter ali um corpo de mais de um texto constitucional. Muito pouca gente já atentou para isso, tenham cuidado. Essa dinâmica da aprovação, a gente já tem 2, tá bom? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, foi o primeiro deles. Além do mais, em regra, não pode ser parâmetro norma constitucional já revogada, mesmo coisa que eu já falei da DCT que não tem mais eficácia, o mesmo sentido, ou de eficácia exaurida. Exaurida é exatamente a DCT, tá bom? Por que, professor? Porque se foi retirado do ordenamento jurídico é porque em tese já não é mais importante, então não pode servir de parâmetro. Além do mais, se aplica a regra do tempo que o fato ocorreu.
Então, olha, se no tempo que o fato ocorreu, aquela regra da DCT estava produzindo vigência, aí eu posso utilizar como um parâmetro. Tenham essa malandragem, pelo amor de Deus, tá bom? Então, tempus regit actum. Então, era eficaz, não tinha sido revogada, foi revogada agora, ok, mas aquela norma me causou prejuízo, eu vou poder pleitear perante aquilo que já foi revogado, tá bom? A interpretação daquela norma perante a Constituição daquele parâmetro ofendido. Entendam isso. E aí, pessoal, a gente chegou a mais um bloco de 10 minutos. Vou encerrando por aqui. Na próxima aula, a gente trata do objeto e segue em frente no nosso controle difuso incidental. Obrigado pela companhia. Até já.